Então, olá a todos. Então, por força das circunstâncias, permitam-me que comece por explicar o que é o EIT Health, e depois então falarmos um bocadinho mais sobre o que são as nossas atividades. Então, o EIT Health é uma iniciativa da União Europeia. Aliás, o EIT como um todo, o European Institute of Technology, é uma iniciativa da União Europeia para exatamente desenvolver a inovação e o conhecimento, a criação de conhecimento no espaço europeu. E, portanto, ele foi dividido em vários pilares de áreas de interesse. Uma delas é a saúde, as outras, a título de exemplo, são, por exemplo, existe um EIT digital, um EIT raw materials, um EIT manufacturing. Portanto, dependendo das diferentes áreas de conhecimento e de desenvolvimento tecnológico, houve aqui esta criação de grandes, no fundo, redes de colaboração, porque mais do que outra coisa qualquer, o EIT é uma rede de colaboração para a criação de conhecimento. Portanto, aquilo que aconteceu foi que as várias regiões europeias foram agrupadas por aquilo que eles simpaticamente chamaram nível de desenvolvimento e inovação, do qual então nós, Portugal, fazemos parte de uma região de novas potências da inovação, na qual estão outros países do sul da Europa, como a Itália e a Grécia, estão muitos países da Europa de Leste, como a Lituânia, a Letónia e a Hungria. Portanto, ainda não estamos claramente ao nível da Alemanha ou do Reino Unido ou da França, mas claramente estamos em desenvolvimento. E aquilo que o EIT faz, acima de tudo, é então promover a inovação com base em três pilares diferentes. Uma delas é o apoio à investigação científica, e para isso existem muitos programas, quer de formação científica e tecnológica. Por exemplo, a título de exemplo, vou-vos dar um caso, que existe um curso que é uma parceria entre o EIT Health e a General Electric, a GE, que serve para formar profissionais de saúde ou estudantes das áreas das ciências da vida em inteligência artificial aplicada à saúde. Temos também, portanto, estes são os mais científicos. Obviamente que há aqui alguns esquemas de financiamento para projetos de investigação. Depois temos outro pilar, que é o da criação de negócios, e aqui temos maioritariamente apoio à criação de startups ou ao scale-up de pequenas e médias empresas para contextos internacionais. E aqui também, muitas vezes, isto não tem a ver exclusivamente com o financiamento, mas muitas vezes tem a ver ou com oportunidades de passar algumas temporadas noutros mercados, ou então projetos de mentoria ou de formação em novas técnicas de gestão de negócio, por exemplo. E finalmente há o pilar que é exclusivamente dedicado à educação e à criação de espírito inovador para estudantes. E nesse temos muitas iniciativas que têm a ver quer com hackathons, em que são dados desafios a equipas de estudantes para eles apresentarem novas soluções inovadoras para esses problemas. Obviamente aqui sim também há muitos programas de formação, quer em hard skills científicos, como por exemplo aquele que eu vos disse há pouco da inteligência artificial, quer em soft skills ligados ao empreendedorismo, à comunicação, a outras coisas que possam ser consideradas relevantes, para que depois estes estudantes tenham as ferramentas para partirem para o mercado, quer da investigação científica e da criação de conhecimento, quer da transposição depois deste conhecimento para o mercado e para a sociedade. Portanto, assim, regra geral, em muitas pinceladas é isto que o EIT Health no geral faz. Eu depois posso falar-vos um bocadinho mais do que são as nossas atividades aqui no Porto, quando eu digo Porto, perdoem-me, nós não atuamos exclusivamente no Porto, nós atuamos na região norte de Portugal inteira, mas como estamos centrados na Universidade do Porto, eu muitas vezes, para simplificar, digo o EIT Health do Porto. Posso falar depois um bocadinho mais das nossas atividades aqui na região, mas já acho que já vos dá uma ideia geral daquilo que nós fazemos. Mas aquilo que eu vos queria mesmo falar hoje era sobre o Porto for Aging, ou o centro, que é algo que nasce do Centro de Competências em Envelhecimento Ativo e Saudável da Universidade do Porto, e aparece, agora ele já existe há algum tempo,
mas nós fizemos algum rebranding e fizemos agora uma redefinição daquilo que ele era e daquilo que nós queremos que ele seja para os próximos tempos. E, portanto, eu queria vos apresentar o que é o Porto for Aging e o que é que nós planeamos fazer com ele nos próximos tempos. Dar-vos um bocadinho de contexto, que acho que, desculpem antes, mas a apresentação está em inglês só por uma questão de ser utilizável em vários contextos. Eu vou tentar dizer-vos tudo o que está escrito e, portanto, não se perder aqui informação na tradução, mas qualquer coisa também estejam à vontade para me interromper e fazer as vossas questões. Portanto, em termos de contexto, acho que todos nós estamos conscientes que temos uma população tendencialmente envelhecida, e isto é uma tendência que tem vindo a ser real nas últimas décadas e é cada vez mais significativa. E, portanto, estamos num ponto em que a maior parte da nossa sociedade está composta por indivíduos adultos maduros. E nós dizemos isto não só porque isto é uma crise em termos sociais, em termos de sustentabilidade social, mas também nós decidimos olhar para isto também do ponto de vista da oportunidade. E, portanto, é perceber que hoje em dia grande parte do mercado da inovação e do mercado da saúde está centrado nestas pessoas, não só porque elas são aquelas que têm o poder de fazer a diferença, mas como obviamente são as pessoas que nós queremos servir com as nossas melhorias, porque lá está, se o objetivo já não é como era há 150 anos atrás, garantir que as pessoas sobreviviam, mais do que isso nós agora estamos preocupados em que as pessoas tenham todo o seu tempo de vida, seja um tempo de vida de qualidade. E, portanto, estamos muito interessados em perceber quais é que são as necessidades destas pessoas, os interesses destas pessoas e servi-las da melhor maneira possível. Portanto, este foi o primeiro paradigma que nós enfrentámos, é que queremos nos focar nesta comunidade como sendo claramente, e por muito paradoxal que isto possa parecer, mas esta é que é a comunidade do futuro. E esta foi a nossa primeira questão. Depois, obviamente que isto é um grupo social que tem necessidades muito peculiares. Quer dizer, nós, para começar, estamos a falar de pessoas que assistiram a uma mudança de paradigma científico não diria tanto, mas tecnológico muito significativo. Quer dizer, eu tenho menos de 40 anos e lembro-me perfeitamente do que era um mundo sem internet e sem smartphones e sem uma série de outras coisas que nós agora damos completamente por garantidas naquilo que são as tecnologias digitais do dia-a-dia. Portanto, imaginem pessoas que têm o dobro da minha idade, quão diferente é que é a realidade delas quando eram jovens e aquilo que é hoje em dia. E, portanto, obviamente que há aqui um gap muito significativo que é preciso preencher em termos do quão bem adaptadas estas pessoas estão, porque o paradigma para elas mudou tanto que aquilo que elas aprenderam e o conjunto de skills que elas desenvolveram e que estavam perfeitamente adaptados à realidade onde elas viviam, hoje em dia já não está particularmente adaptado, ou a velocidade a que ele muda já é mais complicada de acompanhar para estas pessoas. Portanto, esta era uma questão que para nós é muito relevante, que é a contínua adaptação destas pessoas a uma realidade tecnológica que está sempre a mudar. Depois, obviamente que é preciso falar aqui de uma questão económica, não é? E, portanto, há aqui dois pontos de vista que têm que ser analisados. Por um lado, mais uma vez, à medida que nós vamos envelhecendo a população e que as pessoas vão vivendo cada vez mais tempo, obviamente que o rácio entre o tempo em que elas são ativas no mercado de trabalho e o tempo em que não são, vai se desequilibrando no sentido em que estas pessoas já não estão, e perdoem, eu vou pôr muitas aspas aqui, já não estão a contribuir para a sociedade em termos laborais, mas obviamente que são elementos ativos e que têm que ser cuidados como tal. Eu sou uma pessoa que acredita muito no Estado Social, desculpem se isto de alguma maneira passa de uma maneira muito óbvia no meu discurso, mas obviamente que estas pessoas ainda assim fazem parte da nossa sociedade e, portanto, mesmo que não estejam a contribuir laboralmente. E, portanto, começamos a ter uma crise de recursos humanos para manter ativa a nossa economia laboral. Mas, por outro lado, também temos estas pessoas com necessidades de trabalho no sentido de é preciso cuidar destas pessoas e, portanto, há muitos postos de trabalho
que estão associados ao cuidado a esta população envelhecida, até porque estamos a falar de pessoas que tendencialmente, mais tarde ou mais cedo, vão perder independência na sua atividade. E, portanto, aquilo que são as estatísticas atuais é que muito em breve, portanto, em 2025, que é daqui a 2 ou 3 anos, principalmente com a velocidade a que o tempo tem passado nos últimos tempos estranhos, nós vamos ter um rácio em que temos pessoas dependentes para cuidadores num rácio de 2:1, que é muitíssimo exigente, à falta de outro termo. E, portanto, finalmente, temos que começar a analisar novos modelos de cuidados e novos modelos de interação com estas pessoas, nomeadamente utilizando estas tecnologias para as quais elas próprias não estão adaptadas, mas que nós queremos que estejam ao máximo ao serviço delas. E, portanto, começamos a olhar muito mais para soluções que têm a ver com cuidados integrados, cuidados que são baseados na esfera pessoal da pessoa, no sentido em que já não queremos que as pessoas se desloquem para instituições particulares, porque neste momento já temos maneira de as ter nas suas casas com o máximo de condições possíveis, com o máximo de segurança possível também, porque já conseguimos monitorizar em tempo real praticamente tudo aquilo que acontece no espaço em que estas pessoas se movimentam e, portanto, já conseguimos que elas estejam no seu espaço, no seu conforto, em vez de terem que estar monitorizadas por alguém especificamente a tempo inteiro. E, portanto, com isto tudo, acho que conseguimos, e aquilo que nós tentámos fazer foi tentar olhar para este novo quadro demográfico não como um desafio, não como um problema, mas sim como um conjunto de oportunidades que nós agora podíamos abordar e tentar resolver para criar novas soluções, para criar novos negócios e para criar nova ciência também. E, portanto, aquilo que fizemos antes de embarcarmos nesta nossa nova abordagem ao Porto Foraging, como vos disse há pouco, foi tentar perceber o que era o nosso paradigma atual aqui, principalmente aqui na região norte de Portugal. E percebemos que há coisas que nós fazemos muito bem, nomeadamente a investigação científica. Nós, especificamente na Universidade do Porto e na Universidade do Minho, obviamente não contando com centros privados de investigação que também fazem excelente trabalho, nós tentámos focar mais naquilo que eram o Sistema Nacional de Investigação e Conhecimento e, portanto, percebemos que somos muito bons a fazer investigação científica. A Universidade do Porto é responsável por 25% de todos os artigos publicados a nível europeu na área da saúde. Portanto, claramente, nós percebemos como é que se cria novo conhecimento. A questão é que depois, se olharem para o mesmo gráfico, para se virem a linha ponteada mais clara, percebemos que também não somos particularmente eficazes, no entanto, a depois transmitir primeiro, a que as pessoas reconheçam este valor. O nosso reconhecimento internacional enquanto uma região inovadora não está particularmente elevado, porque se calhar porque não temos, ainda faltam-nos aqui algumas coisas das quais nós decidimos sublinhar, ou pelo menos decidimos concentrar-nos mais naquelas que nos pareceram mais fáceis de resolver, que eram, por um lado, o aumento da cooperação institucional, e, portanto, nós estamos a trabalhar muito para ter projetos cada vez mais multidisciplinares e para termos projetos cada vez mais entre várias instituições, porque todas elas trazem para a mesa coisas novas e coisas interessantes. E decidimos apostar também muito naquilo que era a validação em contexto real das soluções. Isto porquê? E agora um pequeno parênteses que não está aqui na apresentação, mas aquilo que acontece muitas vezes é que existem estatísticas publicadas pela Universidade de Berkeley que dizem qualquer coisa como por cada 100 novas ideias de produtos que são geradas, isto não especificamente na saúde, em geral, por cada 100 novas ideias de produtos que são geradas, apenas 19 chegam ao mercado, e dessas 19 que chegam ao mercado, apenas 2 se transformam em produtos que sobrevivem ao primeiro ano de comercialização. Isto porquê? Porque muitas vezes o que vai acontecer é que os produtos são criados com base naquilo que nós achamos que é uma necessidade do mercado,
e aquilo que nós achamos que é uma boa solução, sem efetivamente ir falar com as pessoas que são os nossos potenciais clientes antes de desenvolvermos o produto. E esta é uma questão que para nós é muito sensível, porque nós achamos que, quer dizer, se o objetivo da maior parte destas coisas que nós estamos a fazer é melhorar a qualidade de vida das pessoas e dar-lhes ferramentas para melhorar a sua vida, então claramente precisamos de perceber, por um lado, do que é que elas precisam e depois se aquilo que nós lhes estamos a dar está realmente a resolver o problema delas. E, portanto, como vocês vão poder ver mais à frente e como o professor Elísio vos vai depois apresentar, vão ver que muitos dos nossos projetos são focados exatamente nesta questão de criar protótipos e de pilotar soluções, quer sejam de produtos, quer sejam de serviços, mas de testar no mundo real estas soluções que estão a ser criadas pela investigação científica, para ver se elas efetivamente estão a responder aos desafios que se propõem a responder. Obviamente que temos um problema de sustentabilidade e nós muito confiantemente achamos que daqui a 5 anos já não vamos ter um problema de sustentabilidade, mas isto já acho que já somos nós a querer acreditar, porque acima de tudo achamos que se melhorarmos esta questão da validação prévia das soluções, quer sejam produtos, quer sejam serviços, e se resolvermos o problema da falta de cooperação, então achamos que as coisas vão ter um muito maior sucesso no mercado e, portanto, se as coisas vão ter mais sucesso no mercado enquanto soluções que vão efetivamente resolver problemas e que as pessoas estão à procura, então vamos estar necessariamente a gerar riqueza a partir disso. E quando eu digo gerar riqueza, atenção, não estou de todo a ter o discurso ganancioso de vamos todos enriquecer à custa de soluções de saúde, até porque, mais uma vez, eu acredito muito no Estado Social e em coisas como fornecer soluções, principalmente aquelas que estão ligadas à saúde e da qual pode depender a vida ou a qualidade de vida de alguém, devem ser tendencialmente gratuitas, mas obviamente que é preciso gerar riqueza, quanto mais não seja, é preciso gerar atividade económica, mesmo que ela não seja lucrativa para ninguém, e portanto, de alguma maneira encontrar aqui um ponto de sustentabilidade para podermos continuar a desenvolver o tipo de soluções que queremos a longo prazo. E, portanto, a solução que nós encontramos para passar, desculpem, desta linha ponteada atual para o nosso cenário ideal daqui a uns anos, foi desenvolver então o Port Foraging nesta nova composição, digamos assim. Portanto, o que é que nós optámos por fazer? Primeiro, optámos por fazer um reconhecimento a fundo daquilo que era a nossa região, perceber exatamente quem eram as pessoas relevantes, quem eram as instituições relevantes, quer do lado da academia, que iria estar necessariamente a criar novo conhecimento, do lado dos prestadores de cuidados de saúde, dos hospitais. Quando eu digo saúde e cuidados. Portanto, estamos a falar de hospitais, mas também estamos a falar de instituições de apoio social, como residências assistidas ou outro tipo de apoio social que não seja necessariamente cuidados de saúde médicos. E depois também pelo lado da indústria e pelo lado mais corporativo daquilo que poderiam ser os nossos parceiros. E, portanto, primeiro queremos estabelecer ligações, queremos conhecer estas pessoas, perceber qual é que é a nossa região e a nossa pool de talento e de oportunidades, para depois, numa fase seguinte, criarmos então aqui sim, esta é a nossa proposta de valor real, que é criar um ecossistema. Obviamente vamos começar por um ecossistema mínimo viável, como se fosse o nosso produto mínimo viável sob a forma de ecossistema, para depois termos um ecossistema maduro. A ideia e o grande chavão que nós adotamos como lema do novo Port Foraging é nós queremos ser, a expressão em inglês é one-stop shop, portanto no fundo queremos ser uma solução de canal único para que qualquer pessoa singular ou plural, corporativa, que tenha qualquer tipo de necessidade em termos de inovação e em termos de soluções em saúde, possa vir ter connosco e nós consigamos reencaminhar para qualquer um dos atores dentro deste ecossistema. E a ideia é, lá está, nós não estarmos, cada um de nós, a desenvolver projetos individualmente ou a responder a necessidades individualmente, mas sim respondermos
como um ecossistema coeso, em que lá está, eu sei que tenho o expertise em desenvolver software e sei que ali ao fundo, 2 ruas abaixo, está uma empresa que é muito boa a fazer design de produto e protótipos e, portanto, provavelmente faz mais sentido nós juntarmos e criarmos uma solução em conjunto do que cada um de nós estar a desenvolver coisas que necessariamente não vão ser ideais numa destas 2 vertentes, da mesma maneira que não faz sentido estarmos a desenvolver estas soluções todas sem falarmos com alguém que depois possa validá-las e levá-las para o mercado. E, portanto, queremos desenvolver a nossa oferta de valor à comunidade em 4 aspectos diferentes. Um é dar às pessoas skills e formação, e ali está uma série de exemplos, mas nós estamos abertos a fazer coisas diferentes consoante aquilo que for o feedback que recebemos das pessoas. Nós, no início deste ano, desde janeiro, lançámos um inquérito a uma série de empresas startup e a uma série de investigadores dos nossos centros de investigação e tentámos perceber para eles no dia-a-dia o que eram as maiores dificuldades que eles encontravam neste processo que ia desde criação de novas ideias de produtos ou serviços até estas coisas chegarem ao mercado e terem sucesso. E, portanto, estas são algumas das respostas que nós recebemos. Portanto, muitas pessoas gostavam de perceber um bocadinho mais sobre como é que funcionam as questões das patentes e dos direitos de propriedade intelectual. Houve depois também algumas pessoas que nos disseram que precisavam era de perceber como é que era esta questão do empreendedorismo, porque elas não percebiam minimamente como é que se criava um modelo de negócio para determinado produto. Portanto, também nos falaram um pouco disso. Falaram-nos, lá está, já nesta perspectiva de temos que envolver os utilizadores desde o início, quando estamos a criar e a desenhar o nosso produto. Então, como é que isso se faz e como é que eu tenho, como é que eu trabalho colaborativamente com os meus clientes ao longo do tempo, e portanto também temos essa vertente e uma série de outras coisas. Depois também percebemos que, obviamente, há coisas que ninguém estava a oferecer em termos de recursos, e nós decidimos que gostávamos de ser parte da solução para dar recursos aos nossos atores do ecossistema. Por um lado, porque somos então uma colaboração de várias entidades, temos acesso aos utilizadores, a maior parte das pessoas, a maior parte dos investigadores que gostava de testar um novo produto não tem acesso fácil a, por exemplo, um grupo de doentes com determinada doença para o qual esse produto se destina. E, portanto, nós, através das nossas redes de parcerias, podemos oferecer a este investigador acesso a grupos de utilizadores ou a locais. Imaginem que nós aqui há uns tempos tivemos um pedido de ajuda de uma pessoa que tinha desenvolvido um novo sistema, não quero entrar em muitos detalhes, mas a pessoa tinha desenvolvido um novo sistema que era suposto estar acoplado a camas de hospital. Aquilo era um monitor que estava ligado à própria da cama no hospital. E, portanto, o que esta pessoa precisava era de acesso a enfermarias em hospitais onde pudesse colocar o produto para ver se o produto funcionava. E, portanto, aquilo que nós temos foi apoiar esta pessoa a estabelecer contactos com um hospital para que pudesse fazer isto. Depois, queremos também oferecer a estas pessoas algum tipo de financiamento, na medida daquilo que pudermos, principalmente através de uma série de projetos, da qual o Elísio vai falar daqui também um pouco, e depois, finalmente, dar-lhes também acesso a recursos não físicos, mas intelectuais, nomeadamente a mentoria por parte de especialistas de uma série de áreas, sejam elas científicas ou mais ligadas à criação de negócio ou quadros regulamentares, seja o que for, mas dar-lhes acesso a pessoas que os possam, de alguma maneira, apoiar no desenvolvimento das suas atividades. Finalmente, temos aqui duas áreas que têm mais a ver com o facto de nós sermos uma rede, e principalmente uma rede que faz parte de outras redes, e, portanto, faz com que os nossos associados e as pessoas que a nós recorrem tenham acesso, por um lado, a visibilidade a nível nacional e internacional,
as siglas que estão aqui em baixo do lado direito, o IT Health, já vos expliquei o que é. A segunda, o EPONAHA, é a parceria europeia em envelhecimento ativo e saudável, e portanto também é uma rede de uma série de instituições a nível europeu dedicadas a este tópico, portanto alguém que está associado a nós por inerência terá acesso a esta rede de potenciais parceiros. A ENOL é Rede Europeia de Living Labs, portanto, lá está, para pessoas que querem desenvolver atividades e que precisam de locais ou de comunidades para as testar, podem ter acesso então a esta rede, onde já estão postas em prática estas atividades de validação no mundo real de soluções. E finalmente a EUGLO, que é a Aliança Europeia a Aliança Universitária Europeia para a Saúde, que no fundo é basicamente um consórcio de uma série de 5 universidades europeias, uma alemã, uma húngara, uma sueca, uma portuguesa e uma francesa, que portanto nos dá também acesso, a portuguesa é a Universidade do Porto, que nos dá também então acesso não só a estudantes, como também a investigadores e a comunidades, mesmo comunidades empreendedoras, lá está, de outros ecossistemas diferentes, com os quais nós necessariamente temos todo o interesse em aprender boas práticas e em perceber o que é que são os pontos de vista deles a nível internacional. Finalmente, vamos também apoiar, obviamente, os nossos associados a nível de comunicação com o exterior, entre eles, e através da presença de uma série de especialistas num advisory board que os podem encaminhar, nomeadamente, estou a pensar muito por alto, há aqui coisas que nós ainda estamos a tentar perceber consoante o feedback que formos recebendo, mas para já uma das ideias que nós temos para o Advisory Board é ele poder ser constituído por uma série de especialistas que sejam, no fundo, pessoas que estão em contacto com as novas tendências daquilo que é a saúde e do que é o futuro da saúde. Portanto, nomeadamente pessoas associadas ao Serviço Nacional de Saúde. Nós, neste momento, no nosso Advisory Board, temos um representante do Ministério da Saúde, temos também pessoas que estão ligadas mais à parte de negócios e, portanto, são pessoas que vêm da Porto Business School, por exemplo, e que então estão mais associadas às novas tendências do que é a indústria e o negócio da saúde, e que também podem, portanto, ser muito úteis para pessoas que queiram agora entrar em novas iniciativas na área da saúde, poderem fazê-lo pensando não naquilo que são os tópicos quentes agora, mas aquilo que vão ser as novas tendências daqui a 5, 10, 15, 20 anos. E, portanto, esta é mais ou menos a nossa proposta do que é o Porto for Aging e do que é que pode ser o Porto for Aging no futuro e dos serviços e do papel que nós queremos representar na nossa comunidade nos próximos tempos. Em termos, só para vos dar uma ideia do que é que tem sido a nossa atividade recente, queria-vos mostrar aqui o que é que foi o nosso ano de 2020 em números. Portanto, aquilo que nós fizemos foi apoiar muitos projetos a nível de financiamento de provas de conceito, ou seja, projetos que vieram ter connosco e nos disseram que nós já fizemos a validação laboratorial desta solução, e quando eu estou a falar de solução, nós tivemos desde projetos que estavam a desenvolver novos dispositivos médicos e que queriam agora financiamento para construir o seu primeiro protótipo, para o poderem testar, a projetos que estavam, por outro lado, a desenvolver soluções digitais de aplicações móveis e que aquilo que precisavam, o financiamento que precisavam era não só para desenvolver o software em si, mas também para, no fundo, o lançar numa versão beta, neste caso, junto aos utilizadores, para poderem validar as features dos softwares. Tivemos também, desculpem, projetos que estavam a tentar criar novos serviços, e aqui o apoio que nós lhes demos maioritariamente teve a ver com pô-los em contacto com instituições ou com grupos de pessoas que iriam ser os seus futuros utilizadores. E depois tivemos projetos que eram mais
vou chamar hard science, em que aqui sim estávamos a testar novos compostos farmacêuticos, e aquilo que nós fizemos, o apoio que nós lhes demos, teve mais a ver com financiar pré-ensaios clínicos em que eles estavam a testar in vivo os compostos que estavam a desenvolver. Portanto, muito disto teve a ver com desenvolver, dar apoio a projetos para desenvolverem fases posteriores da sua aproximação ao mercado. Fizemos isso. Portanto, apoiámos, como eu vos disse, 25 projetos a fazer isto. Criámos também uma série de novas parcerias internacionais entre instituições, não só entre nós, desculpa, a Universidade do Porto, mas também entre instituições do nosso ecossistema e parceiros externos. E, portanto, a partir daí vieram uma série de projetos financiados para a nossa região, que se refletem ali naquele número que vocês estão a ver, dos 730 mil euros que foram atraídos para a região. Tem a ver com, portanto, parceiros nossos que passaram a estar incluídos em projetos internacionais para fazer uma série de coisas, nomeadamente alguns deles têm a ver também com validação de novos produtos e serviços em ambiente real, outros têm a ver com a criação, por exemplo, de novas soluções para o ensino e para o desenvolvimento de skills na área da saúde. Mais coisas, o que é que nós fizemos mais? Apoiámos uma série de empresas, uma série de startups a crescer o seu desenvolvimento, e isto traduziu-se maioritariamente em elas terem ganho competições a nível europeu. As três coisas que estão ali no canto superior direito, tanto o Catapult, como o Jumpstarter, como a Innovation Call, são competições promovidas pelo EIT Health, que premiam empresas, startups com menos de 2 anos, pela sua atividade e pelo tipo de objetivos que elas atingiram ao longo do ano. Portanto, vocês podem ver que nós tivemos uma startup da nossa região que ganhou o prémio a nível europeu e uma que ficou nas semifinais. Além disso, fizemos algum tipo de projetos de formação. Fizemos dois cursos de empreendedorismo e criámos uma nova unidade curricular na Universidade do Porto, que ganhou o Prémio de Inovação Pedagógica do ano passado, que tem a ver todas elas com inovação em saúde ou saúde digital. Portanto, no fundo, não é que toda a inovação em saúde seja digital, mas hoje em dia, cada vez mais, as soluções digitais estão presentes em tudo aquilo que nós fazemos de inovador. Portanto, mesmo que o foco não seja o facto de elas serem digitais, o veículo pelos quais elas são inovadoras, certamente na maior parte dos casos é digital, e portanto existe aqui muito esta sobreposição entre as duas coisas. E depois, finalmente, fizemos, como eu vos tinha dito há pouco, uma das coisas que nós achamos que é importante é dar visibilidade àquilo que se faz de interessante aqui na nossa região, daí estarmos a tentar colmatar o problema da falta de reconhecimento internacional. E, portanto, ao longo do último ano, eu sei que 16 não parece muito, mas lembro-vos que, apesar de tudo, foi 2020 e, portanto, haverem notícias que não dissessem algures no título Covid-19 já foi uma sorte, e portanto nós termos conseguido 16 referências em mídia nacional e internacional sobre novas soluções que estavam a ser desenvolvidas por parceiros nossos do ecossistema já é algo que nos deixa muito orgulhosos, e algo que obviamente esperamos que no próximo ano é um número que venha a aumentar, mas de qualquer maneira achamos que para primeiro ano de atividades já foi muito interessante conseguirmos trazer aqui um bocadinho de atenção para aquilo que é feito de interessante no nosso ecossistema. Eu acho que, regra geral, era isto que eu tinha para vos dizer. Passo agora a palavra ao Elisa para vos falar dos projetos. Joana, eu faço a partilha, que é mais fácil. Acho que é mais fácil, sim. Ricardo, tem que ser a Joana. Joana, passas aí a bola ao Elísio, pode ser? É que eu agora já vou ter um pouquinho de tempo. Só tenho 15 minutos para falar dos projetos todos. Mas vou tentar fazer aqui o meu melhor, a resumir aqui. Acho que já podes. Posso?
Pronto, e então eu vou dar seguimento aqui à apresentação da Joana, mais por uma questão que estamos a seguir os mesmos slides, mas faz jeito. Deixem-me só por aqui que eu não gosto de estar a falar sem ver cara nenhuma, parece que estou a falar para assim para uma nuvem. Pronto, pronto, chamava já a atenção, se alguém estiver interessado na unidade curricular de saúde digital, ou se souberem de alguém que possa estar interessado, ainda vamos ter uma última fase de candidaturas, ainda temos 2 ou 3 vagas no curso para preencher, por isso se alguém souber de alguém, nós agradecemos porque não está a faltar 2 ou 3 alunos para o curso. Em termos de atividades e projetos, eu gostava de dizer o seguinte: nós, sobretudo, e a atividade do Ponto for Aging, do Centro de Competências em Envelhecimento, iniciou-se no último quadro comunitário, e vocês sabem que a questão dos quadros comunitários são 7 anos, o último quadro comunitário que nós designámos genericamente por H2020, começou em 2012 e terminou exatamente em 2020. E, de facto, foi aqui que cresceu e que nasceu e cresceu o Centro de Competências, ok? Neste contexto deste novo quadro comunitário. E, de facto, desde logo, e neste o quadro comunitário que passou, estas questões do envelhecimento e da saúde digital fizeram parte integrante deste quadro comunitário. E, nesse sentido, a Comissão Europeia lançou várias iniciativas, no fundo, para dar resposta a estas questões deste aumento da longevidade, das questões relacionadas com o envelhecimento da população. E, como a Joana vos disse, gostei de falar agora, uma das iniciativas foi, de facto, as KICs, ou os ITs, porque, basicamente, os ITs são comunidades de inovação e conhecimento. Ok? Para além disso, lançou, que a Joana também falou nisto, nesta parceria europeia para o envelhecimento, e o programa AEL e o Horizonte Europa, e que no programa Horizonte Europa pôs estas questões passíveis de ser financiadas. E nós, de facto, o Centro de Competências andou aqui muito à volta destes programas. O único em que nós não tocamos foi no AAL, de resto andamos na Parceria Europeia para o Envelhecimento, andamos nos ITs e andamos no financiamento de projetos europeus. Como vocês podem ver aqui, tem aqui desculpem que eu perdi-me aqui nos slides, pronto. Tem aqui então as atividades que nós promovemos aqui nos últimos tempos, assim como alguns dos projetos europeus que estão ongoing, que estamos neste momento a trabalhar. E eu vou-vos tentar falar um bocadinho de cada um destes projetos. Um destes projetos, e vocês sabem que a gente está sempre aqui a falar por acrónimos, é este In4AHA, que basicamente é um projeto que tem como grande prioridade ou grande focos no aumento do uptake of innovative solutions no âmbito do envelhecimento ativo e saudável. E basicamente, este é um projeto, o In4AHA, basicamente o que está a fazer ou o que quer fazer, é, no fundo, está a gerir a comunidade da Parceria Europeia para o Envelhecimento, quer dizer, aquela Parceria Europeia para o Envelhecimento que eu vos falei, terminou em 31 de dezembro do ano passado, de 2020, e agora este projeto, o In4AHA, do qual a Universidade do Porto é parceira, é o projeto que está a gerir essa rede. Okay? Com um objetivo importante, que é, no fundo, criar uma rede e que venha, no final do projeto, a pôr cá fora um modelo de escalonamento de inovação, ou pelo menos um novo modelo. No fundo, este projeto quer criar um novo modelo de inovação. Dentro deste projeto vão ser financiados pequenas atividades,
nomeadamente projetos de twinning, em que vamos financiar 10 projetos de twinning com 5.000 euros cada um. Vamos ter e está aberta uma call para validação de tecnologia, isto é, um Living Lab vai validar tecnologia no contexto deste projeto. Pronto, temos uma série destes projetos. Isto é um projeto europeu, financiado com 3 milhões de euros e que, no fundo, vai gerir esta rede de stakeholders europeia em 2021 e 2022. Outro grande projeto que a Universidade do Porto está neste momento a colaborar é no Shapes, que é projeto, faz aqui por parte da Universidade do Porto, é um projeto do Sintesis, do Centro de Competências e do Instituto de Ciência e do ICBAS, isto é, dentro da Universidade do Porto há 3 unidades envolvidas neste projeto. Este projeto, basicamente, é um dos projetos mais bem financiados deste quadro comunitário, é um projeto que está com financiamento de 21 milhões de euros no seu global e que basicamente 20 milhões de euros está aqui com 36 parceiros de 14 países. Basicamente, a Universidade do Porto aqui está e basicamente isto é uma campanha para testar soluções digitais em saúde que já existem. Isto é, o projeto pretende pilotar as soluções que já existem e, no fundo, dar-lhe valor. Isto é, para que a empresa ou o centro de investigação pegue naquela tecnologia e possa vender melhor. Isto é, dizer que, por exemplo, que esta tecnologia é capaz de resolver o problema, sei lá, da adesão terapêutica a 80% dos doentes. Okay? Aqui está uma solução. E, no fundo, o que aqui está a ser financiado pela Comissão Europeia, muito bem financiado, há 3 projetos deste género neste momento a rodar a nível europeu, que está tudo a fazer pilotos e basicamente é para, no fundo, encontrar soluções para o escalonamento das soluções. Este projeto, e não vou entrar em detalhes, depois podemos disponibilizar os slides se vocês quiserem, vai ter uma plataforma onde as tecnologias testadas vão estar na plataforma, onde na plataforma vai também ter informação quais são as vantagens da utilização daquele produto, qual o impacto em termos de qualidade de vida, qual o impacto em termos de ganhos económicos do uso daquela tecnologia. Pronto, aqui é o Shapes. Depois, outro projeto que os projetos anteriores eram do Horizonte do H2020, este já é um projeto Erasmus, porque vocês estão habituados a ver os projetos Erasmus apenas como forma de intercâmbio de estudantes e de professores, mas o programa Erasmus tem também programas, nomeadamente a cooperação para a inovação e troca de boas práticas, e outros que é uma parceria estratégica, em que basicamente um conjunto de organizações se junta com um objetivo concreto. Neste caso, é fazer o empoderamento digital da população mais séria. Isto é muito importante, porque se nós estamos a desenvolver tecnologia para esta população, temos que lhes aumentar as skills digitais para que eles possam consumir estas soluções. Faz parte um bocadinho da estratégia. Depois, temos aqui, que eu depois ainda vou falar sobre este projeto ainda esta semana com o professor Ricardo, que aqui é uma solução de um projeto do IT Health, que a Universidade do Porto se envolveu muito recentemente, e basicamente é uma solução que é com a Universidade de Oxford, é com Oxford, e basicamente a Universidade de Oxford está a tentar desenvolver um sistema de inovação para a formação de novos médicos, novos profissionais de saúde, em que basicamente aqui temos uma aplicação em que os estudantes, ao longo da unidade curricular que estejam a frequentar, vão criando perguntas, elas vão ser revistas por uma equipa de docentes. Essas perguntas vão começar a estar disponibilizadas e, quer dizer, isto é,
é um método de aprendizagem em que se pretende que haja uma colaboração entre o docente, os estudantes e mais tarde entre também com os utentes aqui. Mas depois é um Smart Medicine, pronto, é um projeto H2020 do IT Health e que, estão aqui o consórcio, que a Universidade de Coimbra também está envolvida e que pretende de alguma forma arejar ou ser inovador na forma como nós ensinamos e como aprendemos. Outro exemplo de outro projeto europeu, também do programa Erasmus, é um projeto que basicamente pretende ensinar, isto é, para desenvolver um currículo para aumentar as skills digitais da população idosa também. Isto é, neste momento e nos próximos anos, a grande prioridade europeia nesta área vai ser educação para a saúde ou empoderamento em saúde da população e empoderamento digital. Nós temos que pôr os nossos idosos, a nossa população mais idosa ou mais adulta, digitalmente competente. É uma prioridade e vão ser disponibilizados muito dinheiro para isso. Depois temos aqui outro projeto, eu agora vou ter que despachar um bocadinho mais, que eu vou ter que me ausentar. Temos aqui outro Erasmus, começou agora em janeiro, chama-se Ages, 5 países e basicamente tem a ver com trocas de boas práticas em termos de age-friendly cities, porque há a nível europeu, há uma série de cidades classificadas como cidades amigas do idoso. E basicamente é para pegar em boas práticas. Isto é um conjunto de 5 cidades amigas do idoso, Porto é uma delas, e que, no fundo, vamos colher e divulgar boas práticas. Este projeto talvez vos diga mais, mas eu agora já estou a começar a ficar sem um bocadinho de tempo. Isto aqui, este projeto é um projeto europeu, H2020, e é o Fair for Health. E basicamente estamos a desenvolver uma plataforma que está quase terminada para que o investigador possa verificar as suas bases de dados. Okay? Isto é, possa retirar de lá toda a informação confidencial e que possibilite ao investigador ou aos investigadores trocarem bases de dados sem problemas, nomeadamente com as questões de proteção de dados. Basicamente é uma plataforma que ajuda em todo esse processo. Isto aqui vai haver bons. Vamos também estamos a começar também este projeto Connect, Erasmus+, e que basicamente o que vamos fazer é criar conteúdos para uma disciplina em saúde digital, basicamente. É isso que se vai criar, vão ser conteúdos. Reparem que nós estamos todos estes projetos são alinhados com aquilo que são as prioridades europeias. Ok? E vocês reparem que as grandes prioridades neste momento europeias é esta questão do empreendedorismo, ou melhor, está muito ligada à inovação, empreendedorismo, novas ideias, negócio e escalonamento. É nisto que nós neste momento estamos a trabalhar. Obviamente que a ciência mais básica é importante, mas é uma ciência básica que de alguma forma suporta ou suportativa do desenvolvimento destas soluções digitais. Eu agora já não consigo financiamento para um projeto dizendo que eu tenho curiosidade científica. Porque eu tenho curiosidade científica só pela mera curiosidade científica. Mesmo em termos básicos, o que se pretende é que, de facto, a investigação que seja desenvolvida, de alguma forma vá depois suportar uma investigação mais aplicada para que depois possa ser criados produtos, serviços e depois passar para o negócio. Pronto,